Em 7, é. 6 dígitos em 7 dias. 100 mil reais de faturamento em uma semana. De 100 a 999, né? Então são 6 dígitos. Você já fez isso? Algumas vezes. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, temporada 2021 do Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Essa temporada promete, hein? Vários cases de sucesso, histórias inspiradoras para você ficar cada vez mais motivado a empreender. E hoje eu trouxe uma pessoa para começar aqui, ó, com o pé direito, uma pessoa que eu já tenho uma admiração pessoal, uma amizade e que tem uma história muito bacana, vai compartilhar aqui com a gente. A Franz Manioto. Muito obrigado. Obrigada eu, meu amigo, pelo convite, me sentindo muito honrada. Demais, né? Prestigiada e feliz. Olha só, ela é a proprietária, criadora e idealizadora do Dondoquinhas Ensina. Isso mesmo. Vamos começar então explicando pra galera do que se trata esse business seu. Pois é, pessoal, o Dondoquinhas Ensina é um projeto que nasceu da minha necessidade de compartilhar, de transbordar um pouco do que eu fazia. Na verdade, assim, eu trabalho com lacinhos de cabelo, acho que é legal a gente mostrar para esse pessoal. Pega um pra mim aí, eu gostei. Gostei desse azulzinho. Olha só, rapaz, esse aqui é aquela da... Posso dizer que eu trabalhava, né, Júlio? Hoje eu não tô conseguindo mais fazer tanto assim quanto eu fazia. Mas são lacinhos que são usados por menininhas, bebezinhos, crianças e tal. E esse projeto nasceu na minha vida há alguns anos. E eu consegui fazer dele um negócio próspero, aplicando todas as técnicas que eu já tinha de gestão de empresas, coloquei essas técnicas no meu negócio e ele prosperou. E cresceu muito rápido mesmo nas redes sociais, inclusive, e eu me tornei muito conhecida nesse meio. Por ter me tornado muito conhecida, as pessoas me procuravam demais para que eu ensinasse, para que eu compartilhasse. Porque no começo era para comprar o laço. Isso, primeiro eram os clientes, mas conforme eu fui ficando conhecida, outras pessoas que queriam trabalhar ou que já trabalhavam com isso começaram a me procurar muito. E aí eu fiquei num beco sem saída, porque eu não conseguia atender as minhas clientes direito, porque era muita artesã, me procurando, muita gente querendo ajuda. E aí eu não atendia nem as clientes e nem atendia elas. E eu queria ajudar, porque é um trabalho que mudou a minha vida. A gente vai falar mais sobre isso, claro, né? Mas só para vocês entenderem da onde surgiu o Dondoquinhas Ensina. E aí um dia eu falei, quer saber, eu vou criar um Instagram, porque eu tinha o Dondoquinhas Laços. Aí eu criei o Dondoquinhas Ensina com o intuito de separar esse público. Falei, galera, vocês querem dica? Vão pra cá. E aqui eu vou atender as minhas clientes. Foi por isso que surgiu o Dondoquinhas Ensina. Demais. Mas assim, em uma semana de Dondoquinhas Ensina, 7 mil pessoas migraram pra lá. Em uma semana, tipo, fiquei assim... Falei, esse povo quer aprender comigo mesmo, né? E aí, daí que surgiu esse novo business, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas por isso que surgiu. Vamos voltar então um pouco na sua história, pra gente entender, antes disso, qual é a sua formação, de onde você vem... Porque assim, você não começou fazendo laço, né? Você começou usando laço. Eu sou filha da geração de mulheres independentes, sabe? Essa geração. Os meus pais me criaram para ser uma mulher independente, não depender de marido. E tá tudo bem, eu entendo que a fase, né, que eles viviam é a geração. Então eu fui criada para ser independente. Então os meus pais investiram tudo o que podiam em mim. Em inglês, espanhol, faculdade. Eu fiz 2 faculdades. Sou formada em administração de empresas e comércio exterior. Tenho MBA em marketing também. Falo inglês, falo espanhol, mas tudo base familiar. Meus pais ali... Você é uma dondoquinha ensinada. É uma dondoquinha ensinada. Uma dondoquinha estudada. E aí, os meus pais me criaram realmente para ser essa... Eles me criaram para ser uma executiva de sucesso. Essa é a palavra. Né? O sonho da minha mãe era me ver trabalhando numa indústria, numa empresa de grande porte, uma multinacional, como uma executiva de sucesso. Então, eu trilhei toda a minha juventude rumo a isso. E eu, de fato, fui fazer... Eu brinco que é como se fosse um relacionamento, sabe? Você paquera, daí você namora, aí você vai noivar, casar e ter filhos. A minha carreira foi desenhadinha assim. E aí eu fiz tudo isso, fiz as faculdades, eu comecei muito jovem, com 21 anos eu tinha me formado das 2. Ô, louco! Muito rápido, eu fiz as 2 ao mesmo tempo. E me formei e comecei a trabalhar na área. Eu tinha um plano todo pronto na minha cabeça. Não, eu vou fazer assim, vou fazer assado. Nessa época, eu morava em Sorocaba, no interior de São Paulo, e
saí de Sorocaba para trabalhar em São Paulo. Procurei trabalho em São Paulo até conseguir. Porque eu pensava assim, bom, vou para São Paulo, construir a minha carreira lá. E quando eu voltar, eu vou ser valorizada. Porque, de fato, eles valorizavam mais as pessoas que trabalhavam fora. Né? Na minha cidade era assim. Eu não sei se aqui em Cuiabá. Porque eu passei a minha juventude lá. E aí eu fui para São Paulo, fiz a minha carreira muito rápido, graças a Deus, né? Eu trabalhei alguns anos na fábrica da Yamaha. Eu cheguei na Yamaha trabalhando como auxiliar de importação. Em 6 meses eu já estava no planejamento estratégico. Já colocando o comércio exterior em jogo ali. Comércio exterior e a parte de gestão. Mas com 6 meses, eu tive uma oportunidade. Eles estavam criando um departamento novo lá na empresa, chamado Planejamento Estratégico de Marketing, que nada mais era do que desenvolvimento da rede da Yamaha na América do Sul. Certo. As lojas, as concessionárias, isso? Para desenvolver a distribuição mesmo, para aumentar a distribuição da fábrica do Japão aqui na América do Sul. E aí eu fui para esse departamento novo e eu tive uma ascensão muito boa, assim. Porque o japonês é assim, quando eles dão credibilidade para a mulher, é impressionante, né? É muito difícil, mas quando eles dão... E aí eu fui, trabalhei nessa área, só que eu viajava muito. Ficava muito tempo fora, passava aniversário fora do país. Várias datas comemorativas, eu estava longe, isso começou a me deprimir um pouco. E eu comecei a procurar trabalho em Sorocaba. Pensei, bom, já está naquela fase do retorno, que eu tinha planejado. Retornar em grande estilo. Comecei a procurar em Sorocaba, tive um pouco de dificuldade, porque da área, não sei, não estava encontrando vagas, até que eu fui chamada para trabalhar em Sorocaba e voltei. Aí eu voltei para trabalhar como controller de investimentos da ZF do Brasil, que é uma multinacional alemã. Para você ter uma ideia... A ZF faz transmissão, né? Faz transmissão, reversores marítimos, transmissão de caminhão, da Amarok, tudo a ZF. Tava lá na época do recall da Amarok, eu tava lá. Enfim, aí fui para a ZF, carreira super bem sucedida, né? Eu era a controller de investimentos, eu controlava todos os investimentos da empresa, de todas as áreas da empresa. Então, tudo que era investimento, de maquinário, de chão de fábrica, de tudo passava por mim. Uma carreira... E seus pais orgulhosos? Era isso mesmo? Era isso. Mas, junto com o meu trabalho da ZF, quando eu entrei na ZF, logo eu conheci o meu, então, marido, que a gente se apaixonou e foi aquela coisa, né, fulminante, assim. E muito rapidamente eu fiquei grávida e tive minha filha. Quando a Ana Luísa nasceu, daí a coisa começou a ficar pesada para mim. Porque eu não conseguia conciliar a jornada de trabalho que eu tinha, que não era pouca, apesar de eu ganhar muito bem e ter uma carreira excepcional, com a minha jornada de mãe. A maternidade. E isso é muito louco, porque a gente fala sobre empreendedorismo nas mulheres, para as mulheres, e sempre tem esse entrave, né? Fazer a gestão. Não é fácil. Porque tudo você foi ensinada. Inglês, espanhol, comércio exterior, mas ser mãe só na prática. Ser mãe, não, porque a minha mãe, ela me criou para ser uma mulher que trabalhava fora e que conquistava o seu espaço e que pagava alguém para cuidar dos afazeres domésticos. Minha mãe não me criou para ser uma dona de casa, mãe. E ela tá certa, dentro da geração dela, de tudo que ela viveu, eu entendo. Ela não fez por mal, nada disso. Nunca culpei, jamais. Mas eles estavam realizados e eu estava num conflito interno absurdo. Então, assim, era o meu... sobrecarregada. Não, o meu interior estava, assim, explodindo. Entendi. Explodindo. Era um conflito mesmo de saber que eu tinha uma carreira que eu construí, né? Não foi fácil, né? Chegar onde eu cheguei. E, de repente, eu me vi nessa situação de depressiva mesmo, de deprimente, de não querer, de sofrer. E tem algumas mulheres que lidam muito bem com isso, mas eu não consegui lidar. Eu não sou essa mulher. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que eu nasci para ser mãe, mas eu também nasci para ser empreendedora. Sei. Isso é intrínseco, sabe? E nesse momento você fez o quê? Não, e nesse momento eu fui lidando, porque tinha 2 aspectos, o aspecto o aspecto familiar, que acho que era o mais forte, com certeza. Tinha um aspecto financeiro. Por quê? Porque a gente tinha uma renda muito boa, né? Eram assim, eu e meu esposo, a gente faturava a mesma coisa. Mesma coisa os dois. Então,
a soma das duas rendas era uma excelente renda, e a gente tinha um padrão de vida. E isso pesava, porque você fala, bom, eu vou abrir mão disso. Metade vai embora, né? Então você começa a fazer conta. E tinha a questão minha de querer mudar essa realização vida. pessoal. E a questão familiar que você diz também tem a ver com os seus pais? Com os meus pais. A questão da familiar não é só a família, o seu núcleo. Não, tô falando a questão... Não, de desapontá-los. Era de desapontar a família, né? Quando eu falo família, meus pais. Entendi. Meus pais, a questão financeira e depois a questão minha, comigo mesma, que era a minha vontade de ficar... E eu queria ter mais filho também. Eu queria ter mais filho. E o meu esposo falava assim, como é que a gente vai ter mais filho? Eu trabalhava das 7 às 7. Na época de entrega de budget para a Alemanha, eu chegava a virar à noite. E como eu fazia a controladoria central, né? Tudo vinha para mim no final. Então, as controladorias trabalhavam o mês todo, tal, e para mim vinha no final. Para compilar tudo aquilo. Para compilar tudo. E às vezes era eu, e eu tinha que fazer reunião com o gerente, com o diretor, com o presidente. E aí eu virava à noite na empresa. E aí, Júlio, meu esposo, pegava a Ana Luísa na escolinha, deixava a Ana Luísa na escolinha. Eu não a via, Júlio. Eu chegava em casa, ela tava dormindo. Eu saía, ela tava dormindo. E isso era uma facada para mim, né? E aí um dia... em pleno, a gente entregava o budget para a Alemanha em setembro. Budget é orçamento. Budget, gente, budget, é desculpa. Orçamento. Porque aqui o nosso programa é chique, você sabe. O pay pra vista. Isso, gente. Aqui, o pay pra vista. Desculpa, isso, gente. O budget é o orçamento, orçamento de investimento. A gente entregava em setembro. E aí um dia, em agosto, 8 de agosto, nunca me esqueço. Eu fui deixar a Ana Luísa na escolinha e ela entrou em pânico, assim, ela teve coisa normal de criança. Na verdade, não foi nada de diferente, mas ela teve um momento ali de desespero e aquilo foi, acho que, o gatilho que faltava pra eu explodir, assim. Sei. E aí eu fui pra ZF e eu não conseguia nem descer do carro, de tanto que eu chorava. Tive uma crise mesmo, assim. E aí, uma amiga que tinha ido ao médico, chegou mais tarde, me viu naquela situação e falou, não, vamos, vou te ajudar. Eu nem pra minha sala fui. Eu fui direto pra sala do meu diretor e falei pra ele assim, não dá mais, eu não quero mais. E ele dizia, pelo amor de Deus, agosto, você tá doida? Eu falei, não, gente, não dá mais. Expliquei os meus motivos e ele, depois de tanto tentar me convencer, queria aumentar salário. Falei pra ele, não é isso, o meu salário é justo, eu ganhava muito bem. É uma questão... minha, de vida, que o dinheiro de propósito que o dinheiro não vai comprar. E ele fala, você tá certa. E eu digo assim, eu tava tão certa que eu queimei a ponte. Eu não atravessei a ponte, eu queimei. Eu fiz um acordo e ele dizia assim pra mim, você tem certeza? Se a gente fizer acordo, você não volta mais pra ZF. Eu falava pra ele, eu não vou voltar. E aí, ele fez o acordo comigo, enfim. E eu tomei essa decisão de abandonar a minha carreira. Já faz... Lourenço tá com 8, faz 9 anos. Essa foi a melhor decisão que você já tomou? Foi a melhor decisão. Eu nunca me arrependi. Faz 9 anos e eu nunca me arrependi. E essa foi... quando a gente fala na jornada toda, pelo que eu senti assim, na sua fala, foi o maior desafio que você teve? Depois disso vieram outros desafios? Esse foi o primeiro grande desafio. Pra você ter uma ideia, eu demorei mais de um mês pra contar pra minha mãe. Não, acho que não foi tudo isso. Foi uns 15 dias. É que teve alguns acontecimentos entre mim e minha mãe. Na verdade, ela não tá sabendo. Olha, não, você ela vai ficar sabe, sabendo agora no YouTube. Ela que ela não tá mais a ZF. Ela morre de orgulho hoje, mas não era assim. Não era foi fácil. Sempre assim. E eu demorei, acho que... porque teve vários momentos com a minha mãe, assim, que a gente teve de dificuldade, mas sempre respeitando a opinião dela. Eu entendo o lado dela. Claro. Em tudo. Você entende, mas você... tinha que tomar essa decisão. Só que eu precisava tomar essa decisão por mim. E aí, eu demorei 15 dias pra contar pra minha mãe de tanto... eu pensava na decepção deles. Eles não iam entender, né? Nenhum dos dois, nem meu pai, nem minha mãe. Mas depois que você contou e que saiu da ZF... Aí ela ficou um mês sem falar comigo. Faz parte. É verdade. Mãe, eu te amo, mas é verdade. Vocês estão se falando já? Ou só aqui pelo YouTube? Não, maravilhosa. Minha mãe me apoia um monte, morre de orgulho, fala pra todo mundo do que eu faço. Mas não foi sempre assim. Teve um processo, né? De transformação e dela entender também tudo isso. E nesse período, você já começou com os laços? Não. Ou não? Teve alguma coisa que você foi experimentando Logo antes? que eu saí da ZF, eu engravidei do Lourenço, meu filho. Eu falo que a gente brinca, eu e o Júlio, que foi a comemoração.
Aí eu já engravidei do Lorenzo. E eu fui curtir, eu tive assim... como eu tinha cargo de gestão, eu recebia a participação dos lucros. Sei. Recebi, né, retroativo do ano anterior, gente, desculpa, mas retroativo. Recebi o auxílio maternidade, eu tinha direito. Então, assim, era pouco em relação ao que eu ganhava, mas era aquele dinheirinho que a mulher precisa, sabe? A satisfação é tão grande que aquilo ali... Eu tava feliz, eu tava leve. Uhum. Eu tirei um caminhão das minhas costas, né? E aproveitando minha filha. Então, foi muito bom. Eu nunca me arrependi. Vamos fazer uma pausa? Bora. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com mais Dondoquinhas Ensina. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Jules Inácio. De volta aqui com o nosso Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Você que tem uma empresa, vários funcionários e está com problema de crédito consignado, pode contar com a Rentalize para isso. Eu tenho certeza que às vezes o seu funcionário está lá pensando nas contas e deixa de produzir. Você oferecendo um crédito consignado para ele, ele tem a tranquilidade de não pensar mais nisso e você também não, porque a Rentalize faz tudo isso para você. Entre em contato conosco para saber mais sobre essa solução que a Rentalize tem. De volta aqui, Franz Manioto, Dondoquinhas Laços, Dondoquinhas Ensina. Você contou no primeiro bloco toda a sua trajetória. Confesso que cada trajetória que eu ouço aqui no programa, ela é emocionante, a sua não é diferente. Na verdade, é até mais emocionante do que muitas, porque você abdicou de muita coisa, toda uma, não digo uma pressão, mas toda uma expectativa dos seus pais, né? E você falou assim, não, depositadas em você, todo aquele peso, o peso também da renda que você tem que compor ali dentro de casa, isso faz a diferença, muda o seu padrão de vida, mas você tinha um sonho, você tinha um desejo dentro de si de empreender. E aí? Aí já veio fazendo laço, saiu de lá, vou comemorar, 2 filhos, vamos fazer laço. Foi assim? Não foi assim, gente, não foi assim. Eu fiquei aproveitando, né, aqueles resíduos que eu tinha, seguro, detox, auxílio maternidade, curtindo a vida, fazendo receita de bolo em casa, sabático, aquela vida que eu não tinha tido, feliz. Uhum. E, ao mesmo tempo, o Júlio começou a empreender. Nós fomos montar uma empresa. E para resumir bem a história, não deu muito certo na época, porque envolveu um monte de coisas, enfim, política. Aí volta sua mãe não nessa hora e fala assim, eu falei! falei! A minha mãe tava ali, de olho, mas ela sempre falava, gente, ela falava assim, filha, eu acho... Mas ela falava, filha, por que você não volta pro mercado de trabalho? Tá na hora já, o Lourenço já tá aí, ó, com 1 aninho. Eu dizia, calma, mãe, vai dar tudo certo, calma, vai dar tudo certo. Tanto que eu passei por bastante privações. Os meus pais, eles têm uma condição de vida estável, né? Não são ricos, nada, mas eles têm uma condição estável. E eu não contava nada. Nenhuma das dificuldades que nós passamos, eu reportei pra eles. Por quê? Porque eu não queria que minha mãe dissesse, tá vendo? Então eu ficava quietinha, falava, não vou falar nada. Enfim, aí quando a gente tava com essa história de Júlio empreender, de Júlio montar negócio e tal, a gente começou a passar por uma dificuldade financeira muito grande. E eu falei, não, eu preciso trabalhar, meu Deus, eu preciso trabalhar, o que eu vou fazer? Só que eu tinha certeza do que eu não queria voltar pra trás. Eu tinha queimado a ponte, mas gente, eu não quero mais... Não é uma opção. Trabalhar CLT, não é uma opção. Na verdade, não é nem o CLT que eu não queria. O que eu não queria era deixar os meus filhos com babá ou em escolinha e trabalhar. Aí eu comecei a pesquisar formas de trabalhar de casa. E aí eu comecei a fazer lembrancinha de aniversário, lembrancinha de casamento. Só que o que eu percebi? Que a pessoa que tem a gestão dentro dela, já percebe na hora. Eu falei, gente, esse negócio, pra eu ter lucro com isso aqui, pelo amor de Deus, não vai demorar demais. Aí fiz, os primeiros lacinhos que eu fiz, foi pra dar de presente de Natal pras minhas priminhas, porque eu não tinha dinheiro, gente, pra comprar presente de Natal pras crianças da família. Então foi realmente de uma necessidade mesmo. Necessidade. Tenho que fazer o lacinho pra presentear. Foi. E era lacinho assim de botar no cabelo. Não era assim, né? Que agora eles estão bonitos agora, gente. Eram feios. Que dó das crianças. Mas aí eu fiz. A gente tá acostumado a ganhar meia de Natal, cara. Então, porque ganhou um laço, era o seu primeiro laço, tá bom demais. Eram os primeiros, fiz com o maior carinho, aquela coisa de feito à mão, com carinho. Mas fiz, e aí a minha cunhada disse assim pra mim, Fran, você leva tanto jeito para artesanato que você não trabalha com os laços? Eu falei, com os laços? Ela falou assim, tem uma amiga nossa, a Lu, beijo Lu, se você estiver assistindo, e a Lu tá ganhando dinheiro com esse negócio de laço. Eu falei, eu vou tentar. Mas assim, Júlio, do primeiro dia que eu comecei a fazer os laços, Júlio me deu
R$300 para eu começar esse negócio. Ele disse que foi o melhor investimento da vida dele Isso até há quantos hoje. anos atrás? Isso, há 7 anos atrás. 7 anos atrás. Vai fazer 7 agora. Agora em março. Fevereiro, março, tá fazendo 7 anos. Aí, Júlio me deu R$300 e eu investi nos meus primeiros materiais, comprei tudo errado. Faz parte do aprendizado também. Mas enfim. E aí comecei esse negócio, mas eu comecei pra dar certo. Porque eu falava, nem, tem que dar certo. Né? Eu não tinha outra opção. Uhum. Eu brinco quando a água bate na bunda, a gente se vira, Total, né? lógico. E aí, eu não tinha outra opção. E você aprendia onde? Na internet? Sozinha. Fazia sozinha? Hoje, se vocês olharem no YouTube, tem zilhões de vídeos ensinando a fazer laço. Qualquer pessoa aprende a fazer laço. Naquela época não tinha. Tinha os vídeos chineses, de muito comédia, com aquelas chinesinhas falando assim. Não dava pra entender, então era na raça. A gente aprendia na raça. Você faz assim. Você fala, cara, não vi. Não dava pra entender nada, não entendia nada. Então eu aprendi mesmo na raça, na lida. E assim, eu fiquei muito rápido. Deu certo muito rápido o meu negócio de laços na minha cidade. E quando começou a dar certo, o Júlio, que não é bobo nem nada, falou, opa, esse negócio tem futuro? Porque de lacinho em lacinho ela tá pagando conta de água, conta de luz, tá me ajudando pra caramba, né? A gente sempre junto na luta. Mas acho que ele pensou assim, esse negócio é bom. E aí ele colou em mim. E o Júlio manja muito, gente. Desculpa pela palavra, que feio. Ele entende muito. Ele entende muito de vendas mesmo, de planejamento estratégico, de vendas, essas coisas. Colou em mim e falou, faz assim, faz assado, faz. E eu comecei a aplicar. Um coach ali, 24 horas. Sim, um coach de vendas mesmo, porque eu nunca tinha vendido nada até então. E aí eu falo para as minhas alunas isso, que ele foi me formando vendedora. Legal. E eu sempre digo isso para elas, não existe, e até para você que está nos ouvindo, não existe só pessoas que nasceram com o dom da venda. A venda é algo que a gente aprende também. Olha só, isso é um baita insight, hein? Sim. A venda é algo que você pode treinar a ser um vendedor. Existem técnicas, você usar gatilhos mentais, de abordagem, tudo isso ele foi me ensinando. Porque tem gente que já cria um bloqueio, né? Eu não sei vender. Eu não sei vender. E eu era essa pessoa, eu não sei vender. E ele dizia, você sabe, eu vou te ensinar, vou te ajudar. E foi me ensinando. Então, hoje eu falo isso sempre para elas. Algumas pessoas, como o Júlio, nascem com o dom. O dom, ele tem realmente esse dom. Sem perceber, habilidades, assim, ele tem. Eu não tinha, mas eu aprendi. Então, você pode sim se tornar um bom vendedor se você estudar, se dedicar a isso. E aí, nós fomos juntos crescendo a empresa. E você vendia como? Já pela internet? Como que era? Há 7 na anos minha cidade atrás? de Brotas, eu vendia muito presencial. As minhas vendas lá eram tudo varejo. Tudo varejo. Vendia muito. Eu faturava ali 10, 12 mil varejo. Caramba! Faturava muito. Laço, 10, 12 gente. É laço, mil viu? vendendo laço há 7 anos atrás em Brotas. Isso. Não foi no primeiro, não, pros primeiros meses. Sim, eu sei que não, mil. mas você chegou nesse número. Cheguei. Que demais, né? E aí eu vendia muito. E o público? É só menina ou também tem, sei lá, cachorro? Vendia pra... Eu falo pras minhas alunas, você tá começando? Mas vendia pra tudo. Pra tudo. Pro cachorrinho, pra criança, pro bebê. Sei. Vendia. E aí, tava indo muito bem. E Júlio recebeu uma proposta, né? Só pra vocês entenderem onde a gente chega no Dom da 15, né? Recebeu a proposta de vir morar em Cuiabá e nós viemos. E como as minhas vendas eram todas focadas no varejo, praticamente, 98%, quando nós viemos pra Cuiabá, eu deixei todas as minhas clientes lá, né? Pois é. 1.500 quilômetros de distância. Não bastasse toda essa transição que você passou, você falou, vou fazer mais uma. Vamos lá, vamos recomeçar. Sei lá, vou para outro estado. Mas aí eu já me sentia mais... Mas aí, não é só a questão de se sentir mais capaz, é a questão da necessidade de novo. De novo. Porque quando nós chegamos aqui, a gente precisava da renda dos laços para compor a renda pra gente poder se manter bem aqui. Lógico. Pra ter um padrão de vida razoável, né? Bom. E aí, nós escolhemos morar num lugar e eu dizer pra ele, não, vamos morar aqui sim, nesse lugar, e eu vou me virar e eu vou... E aí, mais uma vez, a necessidade faz você crescer. Quando eu cheguei aqui, eu comecei com aquela necessidade de... Eu preciso que as pessoas saibam que eu existo, que os meus laços são bonitos, que tal. E comecei atrás de loja, parceria. E eu foquei muito na internet nessa época. Foquei muito na internet, porque eu pensava, as pessoas precisam saber. Sim. E hoje tudo tá na internet. É a avenida principal. É a vitrine, lógico. É a vitrine e a internet. Eu falei, cara, eu preciso que o povo me conheça. E eu foquei muito na internet. E por falar em internet, você tem números muito expressivos, né? Eu tenho. No Dom Doquinhas Laços... Você tem quantos perfis? Eu tenho 2 perfis profissionais. No Dom Doquinhas Laços...
eu estacionei ali nos 87 mil seguidores. 87? Eu estacionei, com 87 não, mil eu gente, estacionei. vou explicar. Não parece que você estacionou uma Ferrari? Não, sabe o que eu estacionei minha Ferrari ali? Gente, é que eu estacionei porque se você for olhar lá, a última foto que eu postei foi em agosto do ano passado. Eu não movimento mesmo ele. Então hoje ele ficou lá, tadinho, tá abandonado por enquanto esse projeto. E o Dondoquinhas Ensina, que é o meu projeto que eu trabalho hoje, ele tá hoje com 64 mil seguidores. Tem um ano só. 2 Instagrams com números muito expressivos. Um de venda de laço e o outro do curso. Do curso. E o curso também tem números expressivos, porque nesse negócio de lançamento, fórmula de lançamento, tem umas expressões que a galera usa de 6 em uma semana, é mais ou menos isso, 6 né? 6 em 7, 6 dígitos em 7 dias. 100 mil reais de faturamento em uma semana. De 100 a 999, né? Então são 6 dígitos. Você já fez isso? Algumas vezes. Algumas vezes. Mais de 100 mil reais em uma semana vendendo o seu curso. Vou contar sobre isso. Então conta. Vou terminar de contar só rapidão a questão do Dondoquinhas em si. Ah, tá. Aí, Dondoquinhas Laços começou a aparecer muito, 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 e vieram essas artesãs. A gente chega no nosso início da entrevista, né? Que foi quando as mulheres começaram, eu quero aprender, e eu criei o Dondoquinhas Ensina. Mas quando eu criei o Dondoquinhas Ensina, é muito importante deixar isso aqui bem claro para as pessoas. A minha intenção era só de ajudar, não era de fazer um curso. Era de falar assim, eu já ajudava, na verdade, Júlia. Ajudava muito. Mas estava me atrapalhando nas minhas vendas. E eu falei, eu preciso separar. E eu falei, eu vou montar um outro Instagram e quando eu tiver tempo, eu entro lá e ajudo. Deixa eu ver se eu tô certo. O fato de você sentir vontade de ajudar tem a ver com você querer empoderar pessoas que poderiam estar passando pelo problema que você passou? Tem de tudo independência, a ver. de... Tudo a ver. Tudo a ver. Porque eu enxergava o potencial do negócio, eu sabia o quanto você pode faturar. Eu era aquela pessoa que eu chegava numa loja, via uma vendedora, minha vontade era falar assim, filho, vai fazer laço, você vai ganhar muito mais com essa vida que você tá levando aqui. Vai fazer compra no mercado, passava na caixa do mercado. Olha, se eu fosse você, eu ia fazer laço. Vai fazer laço. Eu já aconselhei tantas pessoas a fazer laço. Hoje mesmo eu aconselhei uma amiga, vai fazer laço, você vai viver uma vida melhor. E eu sei o poder que tem. Júlio, faz uma filha pra fazer laço. Július, porque eu tenho 3 guris. Vira minha cliente, pelo amor de Deus. Guri, você põe uma sunga nele e tá pronto. Fala, pra onde você vai? Menina é diferente. Eu já levei meu filho de pijama pro aniversário. Ele falou, não quero pôr roupa, então você vai de pijama. E ele foi de pijama. A personalidade. Tô nem aí, conheço alguém assim. Aí eu montei o Dondoquinhas Ensina pra ajudar e muitas pessoas, quando foram todas aquelas pessoas, eu falei, opa, aí entra o empreendedorismo. Eu falei, gente, vou ensinar esse povo, né? Mas aí entra o lado cristão também. Eu falei, não, eu vou ensinar, Senhor, mas eu vou criar um curso gratuito primeiro. Porque aí a pessoa entra no curso gratuito, treina, vê se ela gosta, se ela leva jeito, e aí se ela falar, ok, eu quero realmente, ela vai pro meu curso pago. E aí, meu Deus, eu não E essa conversão é grande? Muito rápido. Como assim? Das pessoas que passam. Enorme. Muita gente passa pro próximo passo. Gente. Tenho muita aluna minha que começou a fazer laços comigo, que fala, Fran, eu descobri o universo dos laços através de você. Como? Procurando uma forma de trabalhar em casa para ficar perto dos filhos, como eu procurei lá atrás. Só que quando eu comecei não tinha o Dondoquinhas Ensina, né? Acho que é muito mais do que o produto em si, né? O produto é a materialização de algo que é uma independência, né? É uma missão. Você encara isso como uma missão? Eu encaro como um propósito mesmo. É um propósito. Eu falo que enquanto houver propósito, vai haver o Dondoquinhas Ensina. Porque assim, eu faturava muito bem com os meus laços. Eu tinha ultrapassado esse valor. Em 2 meses em Cuiabá, eu alcancei meu faturamento que eu tinha em Brotas. Muito rápido mesmo. Eu vendia muito bem. E se eu fosse fazer conta mensal, acaba dando meio que elas por elas. O que eu faturava com o que eu faturo hoje com o curso. Mas os laços, eu levava alegria para crianças e tal. Mas o Dondoquinhas Ensina, ele é muito mais do que números, entende? Você mencionou assim, Fran, 6 em 7, 6 em 1. Nós fizemos alguns mesmo, vários. Mas isso é resultado de um trabalho que tem dado certo. Sim, sim. É a transformação da vida de muitas famílias, entende? Famílias que compraram o curso, por exemplo, com auxílio emergencial. Tá brincando. Muitas, com o Bolsa Família. Então, pessoas que têm uma renda muito baixa e que apostam tudo no Dondoquinhas Ensina para mudar de vida. Que demais isso. E aí encontram isso lá, entendeu? A gente fala de número porque existem formas da gente mensurar que elas são universais.
Sim. Né? Você pode estar falando de qualquer business aqui, quando você fala os números, você consegue ter uma noção do tamanho, do potencial e do negócio daquilo. Sim. E internet é número, né? Resultado, performance. E eu falo isso porque eu me surpreendo. É um mercado que eu não conhecia, de verdade. Quando eu te conheci, eu falei, cara, existe um mercado todo de lá. É sério mesmo. Pai, eu tenho 3 meninos, pô. Menina, você sabe, seu filho é bola. Você vai dar uma bola pra ele ali e tá pronto. Quando não tem bola, ele pega a tampinha, põe no chão e vai chutando aquela tampinha e pronto. Não é verdade? Meninos. E aí você fazer essa ferramenta de empoderamento através do curso, cara. Surreal, né? E por onde que ele é distribuído? 100% online. Mas é alguma plataforma que você pela usa? Hotmart. Hotmart pela mesmo. Hotmart. Olha só, quanto curso online não tem no Hotmart com propósitos parecidos, né? Gente, tem transformado a vida de muitas, inúmeras pessoas. Tem sido maravilhoso. Vou fazer uma pausa e depois eu quero saber um pouco sobre você, pessoa física. Tá? Bora. Que acho que é legal a gente tocar nesse assunto também. Daqui a pouco a gente volta com mais Franz Maniotto e Dom Doquinhas Ensina. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. De volta, galera. Papo à Vista, o podcast da Rentalize. E, gente, esse podcast, esse programa, ele serve justamente para incentivar você. Sabe, a origem disso tudo é fazer com que você empreenda, erre, mas erre também sabendo que outras pessoas também erraram. Conhecendo a jornada de outras pessoas, você pode se motivar. E conhecendo o erro de outras pessoas, isso ajuda você a não errar. Então eu espero que vocês estejam gostando. Essa temporada nova promete. Foi feito com muito carinho. E você não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar um comentário. A gente quer saber o que vocês estão achando desse novo projeto, dessa nova temporada dos nossos programas. Beleza? Seguindo aqui, Fran, eu queria saber um pouco do seu dia a dia. Você é uma pessoa que, você falou assim, eu fiz um acordo, sou cristã, né? Fiz um acordo não, eu falei para Deus, olha, pai, eu vou fazer, só que de graça. Então, queria saber desse seu lado espiritual, o seu lado, você cuida do corpo, você lê muito, porque a gente saber da sua empresa não tem como dissociar de você. De mim. E aí? Sem dúvida. Eu sou uma pessoa que eu amo, por exemplo, praticar esportes, mas não tenho feito isso. Confesso. A minha vida tá muito parada, gente. Porque a minha dedicação ao curso foi tão grande. Né? A gente tem que botar a culpa na pandemia. Vou começar por essa parte dos esportes, né? Porque quando você falou pra mim assim, Fran, esporte, eu falo, gente, eu tô uma negação com isso, eu confesso, gente. Mas a questão... O que é isso? A questão... Onde isso? O que é isso? Mas a questão espiritual é muito presente em mim, né? A gente se conhece como amigos, e eu realmente levo isso tudo muito em consideração. Aquele temor, aquele medo de decepcionar, aquele medo de Deus olhar e falar assim, que feio isso que você está fazendo. Eu levo muito a sério isso, né? E eu procuro passar muito isso também. As minhas alunas relatam assim, Júlis, Fran, o Dom Doguinhas Ensina é mais que um curso, porque eu procuro ficar restaurando casamento, eu fico fazendo todo um trabalho aí, sabe, de ajudar, gente, não é assim, vocês têm que... O empoderamento feminino tratado com responsabilidade, porque as mulheres começam a ganhar dinheiro e começam a achar que tem que humilhar o marido que ganha menos. Então, eu trabalho muito isso com elas. Então, ou que não depende mais, agora você vai... Isso, sabe? Elas começam, não, porque eu agora tô ganhando muito, não sei o quê. Eu falo, gente, começa a se cuidar muito e começa a esquecer do marido. Eu falo, não, vocês têm que aprender que vocês estão ganhando para melhorar a qualidade de vida da sua família. Legal. Que vocês estão... O Dom Doquinhas ensina não só laço, ensina outras coisas também. Até porque o Dom Doquinhas Ensina é um curso de empreendedorismo. A gente ensina tudo lá dentro, né? Vendas, marketing digital. Tem a parte de economia lá dentro, de gestão de finanças, para você ter uma ideia. Massa. Não é só laço. Não, o laço é de menos, na verdade. A gente ensina os laços, mas o curso é um curso de empreendedorismo completo. Então, ensina até elas a separarem a questão do dinheiro delas, o prolabore, do dinheiro da empresa, margem de dinheiro de segurança, enfim. E aí eu costumo falar muito sobre isso com elas, né? Eu faço, para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma jornada do amor próprio. Eu convidei uma médica, Larissa, um beijo, amo você. Daqui? Doutora Larissa, sim, doutora Larissa, aqui de Cuiabá. E ela fez a jornada do amor próprio com as alunas, que era justamente para falar sobre isso, sobre o autocuidado, sobre
sabe, se cuidar pro esposo, a casa ser um ambiente feliz. E eu sempre levo isso tudo com princípios bíblicos, entendeu? Porque é o que eu aprendo. Então não adianta nada eu ensiná-las a empreender e ganhar dinheiro se elas não souberem como lidar com tudo isso no ambiente familiar. Uma base bem feita. Eu penso muito nisso, sabe? Eu falo, meninas, vocês têm que entender que esse empoderamento que eu defendo é o da mulher ir pra cima e empreender e ganhar dinheiro, mas pra ajudar toda a família. Então, eu me preocupo demais com isso, sabe? E aí, fizemos a jornada do amor próprio, elas fizeram a parte de autocuidado e também de exercícios, de dieta, foi um desafio, assim, tremendo. Teve umas que até os esposos entraram na dança, porque elas começaram a fazer a alimentação mais saudável. Não tem como, o cara ficar de fora. Teve um que perdeu eliminou 20 quilos, o marido. Louco. E ela dizia, caramba, eu sou 12 quilos, ele 20. Mas enfim, sempre preocupando com tudo. Disputa boa. Os homens sempre perdem mais rápido. E aí a gente se preocupa com tudo, sabe? Eu sempre penso nisso. E o lado do propósito, né? Porque o Dondoquinhas Ensina, ele é uma empresa responsável. Muito responsável pelo que a gente passa para as alunas. E pela transformação que a gente gera na vida delas. E eu falo que enquanto houver propósito, haverá o Dondoquinhas Ensina, porque não é fácil, né? As pessoas olham só aquilo ali pronto, tal. Não é fácil para mim, é puxadíssimo. Mas, enquanto tiver um propósito, enquanto estiver de verdade transformando a vida das pessoas para melhor, aproximando essas mulheres todas de Deus, melhorando o relacionamento delas com os maridos, com os filhos. A gente fala muito de tempo de qualidade com a família. O Júlio, por exemplo, Júlio, meu marido, dá aula de vendas, e ele fala muito para ela sobre trabalhar de domingo, de sábado, de vir à madrugada. A gente fala, isso tá errado, vocês têm que aprender a se organizar, gerir o tempo para vocês trabalharem só durante o dia. Demais. Enfim, então a gente tem essa preocupação. E o êxito não tá nisso, não é? Com certeza não. Não tá, porque se você tiver êxito com algo e sacrificar outros, onde que tá o seu coração? Onde que tá a sua vontade? Eu falo que dinheiro nenhum compensa, né? A falência da família, né? Uma família devastada. Então a gente trabalha muito isso. E acho que é por isso que elas têm essa percepção de que o Dondoquinhas Ensina é mais que um curso. Porque a gente vira meio que coaching de relacionamento e de vamos viver em paz e de vamos buscar a Deus. Todos nós, tanto eu, quanto o Júlio, quanto o Marcelo, que é meu parceiro nesse projeto também. Sabe uma coisa que eu lembrei? Tem uma rede de fast food nos Estados Unidos que chama Chicken Filé. E o cara, o fundador e a família toda falou, olha, a gente não vai abrir aos domingos, porque domingo é o dia de cultuar o Senhor. E todo mundo falou assim, cara, vocês vão quebrar. A rede é enorme, é tipo Wendy's, McDonald's, Burger King, Chicken Filé. E aconteceu justamente ao contrário. Justamente o contrário. É a rede que mais cresce. Bênçãos transbordantes. É a rede que mais cresce. É uma rede só de sanduíches e, enfim, fast food à base de frango. E o Kanye West lançou uma música recentemente que fala Close on Sundays. Close on Sundays. Eu sou totalmente a favor. Que fala You're my chick filé. Ele fala exatamente isso. Eu falo para as minhas alunas, não virem artesã coruja, varar madrugada, perder sono. Porque perde a saúde, né, Júlio? Perde a saúde, começa a trocar uma coisa pela outra. Trabalha, aí não tem saúde para desfrutar daquilo que conquistou. E aí depois você tem que pegar que o dinheiro que você ganhou para pagar a saúde. Não, tá totalmente errado. E eu já vi isso acontecer no nosso meio, entendeu? Amigas artesãs que se enfiavam em varar à noite, atender exageradamente, pegar se pedidos. matando. E aí depois acabar numa cirurgia, acabar, entendeu? Bem mal. Ô Fran, o que é sucesso para você? Você que está tão acostumada a levar sucesso para as pessoas através do seu curso, pessoas bem-sucedidas através da sua missão, do seu propósito. E para você? Para mim, o sucesso é exatamente o trabalhar com propósito. Porque quando eu trabalhava apenas pelo dinheiro, que é o meu caso... Ou pelo reconhecimento dos seus pelo pais. Reconhecimento da família, pelo dinheiro, eu não era completa. Mas hoje eu trabalho, recebo pelo meu trabalho, né? Mas o propósito é algo que ele te motiva todos os dias. Então, se você tá mal, você lembra do propósito e fala, não, vale a pena, vamos continuar. Hoje eu não tô bem, é o combustível. Então, para mim, o sucesso é a gente ter um trabalho que por trás dele tem um propósito que te mantenha firme, bem, focado e feliz. Que demais. Por isso que eu digo que eu nunca me arrependi.
E a minha mãe hoje morre de orgulho, né? Ah, eu mando todos os prints das alunas, porque tem aluna que já trocou de carro, comprou casa. Trocou de carro várias. Comprou casa, faturou. Tem uma aluna minha que me superou em faturamento. Tá brincando? O meu maior faturamento foi R$22 mil. E tem uma aluna minha que faturou agora em dezembro R$23.800 com laço, gente. Camila, um beijo pra você, ela é um sucesso. Tenho várias alunas que passaram. Cara. Pois é. E nós temos um programa de faixa dentro do nosso curso que a gente estabelece níveis, né, de faturamento. Então, quem fatura acima de R$5 mil é a nossa faixa preta. Sei. Aí, acima de R$10 mil já é faixa preta de 2º grau. A Camila é faixa preta de 4º grau. E aí eu tenho várias, assim, de faixa rosa, que é de 2 a 3 mil. Sei, que massa. É muito legal. Elas todo acabam... um universo. Tem, é muito maravilhoso. Que massa. E elas ficam comemorando em comunidade. Olha, agora separa a minha faixa preta que esse mês é minha vez. Cara, é muito legal. É maravilhoso. Eu mando e é tudo muito Júlio. caprichado, né? Olha só, tem embalagem. Esse é o trabalho do Dom Daquinhas Laços. O que é isso aqui? Parece aquele granulado. Granuladinhos. Assim. Caramba. Essa já é aquelas faixinhas de bebê, gente, ó, lacinhos, menininhas. Que demais. Aonde que a galera pode saber mais? Fala pra mim um pouco das suas redes. Gente, ó, sobre o curso, Dom Daquinhas Ensina, o nosso @, Dom Daquinhas, _ensina, e o Dom Daquinhas, _laços. Nesses 2 arrobas vocês podem me encontrar as minhas lives. Essa semana passada eu fiz 3 lives por dia. Tá brincando? Sempre. Tem muito conteúdo gratuito lá, Júlio, pra quem quer começar. Uhum. Não precisa nem começar com o curso pago. Começa lá no gratuito, vai se inteirando, vai aprendendo. Essa entrega já dá pra pessoa dar aquele start. Sem dúvida. E pegar gosto pelo Sem trabalho. dúvida. Tenho muitas alunas, mas muitas mesmo. Nós estamos hoje com mais de 1.600 alunas. E muitas delas começaram com esse curso gratuito, que é um curso que eu entrego 5 módulos. E também com essas lives que eu faço diárias de conteúdo. Eu falo para elas, vocês não esperem aqui palhaçada, brincadeira. Eu descontraio nas lives, mas eu levo sempre conteúdo de valor. Então, são lives onde eu ensino, de fato, coisas que são importantes para elas faturarem de 3 a 5 mil reais com os laços. Que já é uma ótima renda, principalmente para pessoas que vão compor a renda com o marido, né? Que estão dependendo, às vezes, de auxílio. Tem para a família toda. Tem família que não ganha, que vive de um salário mínimo. Aí você vai ganhar 5 salários mínimos, 4 salários mínimos. E tem espaço para o marido ajudar? Tem muita gente que está trabalhando assim. Tenho várias alunas que os maridos começaram não apoiando e não acreditando, e hoje são entregadores, cortam as fitas. Gente, é muito engraçado, é muito legal, é maravilhoso. E elas falam, ai, meu marido não apoia. Eu falo, gente, entenda. E eu costumo usar o exemplo de Noé. Na palavra de Deus diz que Noé estava construindo uma barca num lugar que não chovia, sim, né? Dizendo que Deus tinha falado com ele que ia vir o dilúvio. E as pessoas todo mundo chamando de louco, exatamente. Mas a gente não pode julgar as pessoas, porque imagine se fosse hoje, né? Um doido construindo uma barca num lugar que não chove, no meio do deserto, falando que vai vir chuva. Mas o que Noé fez? Ele deu ouvidos apenas à voz de Deus, construiu a arca, e quando o dilúvio veio, ele estava pronto. Então eu falo para elas, a sua família não sabe o que Deus te prometeu, ou o que você ouviu, ou o que você enxergou. A sua convicção. Né? Então, você foque no que você acredita e trabalhe por isso. Que demais. E por falar em artesanato, eu quero te presentear com uma caneca do Johnnier. Essa aqui é a sua. Ai, gente! E que é também... Sou muito fã. Que é também algo feito à mão, é um artesão, é um artista, né? Assim como você. É maravilhoso. E para simbolizar essa sua passagem, agora você vai lá fazer inveja para suas alunas no meio do curso e fala assim, gente, eu tô com sede, pera aí um pouquinho. Desculpa, eu vou fazer uma homenagem ao Johnnier. Essa caneca só recebe quem passou pelo Papo à Vista. Maravilhoso. Que chique, muito VIP, né? Tô me sentindo muito importante. Muito use feliz. Bastante. Foi um prazer, de verdade, poder compartilhar o seu caso vai aqui. Vai ficar no meu ateliê. Aí, demais. Eu escolhi uma bem colorida pra você. Linda, gente, olha. Sua história é muito legal. Eu tenho certeza que quando você trabalha com propósito, como você disse, ajudando as outras pessoas e colocando a direção de Deus e os princípios cristãos, as coisas fluem. Por falar em princípios cristãos, esse quadro aqui, olha só. Maravilhoso, gente. Faz parte da nossa assinatura. Então, tanto na temporada passada quanto nessa, você sempre vai ver uma obra do Museu pela Cidade de Sique Bartão, que é uma assinatura que você faz, você paga um valorzinho pequenininho por mês e a cada 2 meses eles trocam a obra. A gente que não é idiota nem nada, a gente tem a nossa assinatura aqui atrás, ilustrando, decorando o nosso programa. E eu queria só isso, te agradecer demais pela presença, inaugurando, começando a temporada 2021 com o pé direito.
com uma mulher empoderada, empreendedora e que não deixa de ser uma dondoquinha. Dondoquinhas ensina. E eu quero agradecer você e a todas as minhas alunas, mandar um beijo pra vocês todas, que eu sei que elas vão assistir, viu? Demais. Elas não só assista, tá? Deixa aí. comentário aí, falando as coisas que vocês conseguiram, conquistaram e como o Dondoquinhas Ensina ajudou vocês a mudarem de vida. Isso mesmo, contem o depoimento de vocês, é surpreendente. Vocês vão Demais. amar. Valeu, Obrigada, até o próximo amigo. episódio. Obrigado. Muito massa. Muito massa. Olha Ai, só, gente. e esse aqui é daqueles de prender assim, né? Você aperta tira aqui, ó. Não é assim? É, tira aqui. Ah.